Bom, essa é a plataforma Brasilianas, uma iniciativa do jornal GGN com o apoio da PUC. Nosso tema de hoje são os conselhos de participação popular, previstos na Constituição de 88, que tiveram avanços, recuos, mas que são a forma mais moderna de gestão. Nosso entrevistado é o Pedro Pontual, que é mestre e doutor em Educação pela PUC aqui de São Paulo, e foi diretor de participação social da Secretaria-Geral da Presidência da República entre 2011 e 2015. Pedro, o que foi implementado daquilo previsto na Constituição? O que foi implementado? O que não foi implementado? Olha, daquilo que está previsto na Constituição, foi implementado basicamente os chamados canais institucionais de participação nas políticas públicas, sendo que a forma mais institucionalizada e mais permanente são os conselhos de políticas públicas. Né? Então, pós-Constituição, né, começou a se criar os chamados sistemas setoriais de políticas públicas, o SUS, né, que prevê conselhos desde o município, todo modelo estado, é SUS, né? Depois Sistema de Garantia de Direitos de Criança e Adolescente, depois, mais à frente, o SUAS, né? Então, eu diria assim, daquilo que está previsto na Constituição, foi implementado essa questão dos conselhos, foi implementado também nos anos 90, como uma grande inovação, a discussão pública com os cidadãos do orçamento, através da forma que ficou conhecida como os orçamentos participativos. Né? E eu diria que o que não foi implementado, né, e foi muito pouco implementado, são os mecanismos de democracia direta. Né? Basicamente os plebiscitos e os referendos. Né? As iniciativas populares de lei aconteceram, né? Algumas importantes, criação do Fundo Nacional de Moradia Popular, né? Mas poderia ter havido mais. Né? Quando a gente vê as conferências nacionais aí, elas proporcionaram avanços fantásticos aí, mas a gente não via formas ou balanços de implementação das medidas sugeridas no âmbito do Estado brasileiro. O que faltou? Eu creio que as conferências, de fato, são uma grande inovação, né? E foi uma experiência muito rica, né? Porque, de alguma forma, ela amplia a participação para além dos conselhos, né? Ela consegue um nível de participação direta das pessoas muito grande, são milhares de pessoas que se mobilizam para cada conferência, se você tomar o percurso do município até a Conferência Nacional. Mas, de fato, eu acho que faltou da parte do governo, né, ou dos governos, um retorno mais explícito daquilo que foi efetivamente incorporado. Nassif, o que me deixa mais chateado com essa ausência do governo das respostas é que, de fato, muita coisa foi incorporada e o governo não soube dizer isso para as pessoas. Nós conseguimos fazer isso, é bom reconhecer um mérito, de certa forma, na discussão do PPA, do Plano Plurianual de Investimentos. O Ministério do Planejamento, nós fizemos o chamado Fórum Interconselhos, né, que discutiu propostas para o PPA e depois fez o monitoramento e avaliação, e o Ministério do Planejamento fez um caderno de retorno muito cuidadoso de tudo aquilo que foi incorporado, daquilo que não foi incorporado e por quê, etc. Explica um pouquinho. Mas isso não foi também publicizado para a sociedade, né? A comunicação lá era zero. Comunicação, né? Muito... Explica o que são os conselhos, como que eram constituídos, que eram as atribuições, quais eram as atribuições? Bom, os conselhos, eles têm, não dá para a gente tratar assim em bloco, mas digamos assim que o princípio que estava na Constituição, né, é que são organismos de representação que se constituem por iniciativa do Estado, né, ou seja, é um organismo de Estado, mas com representação paritária da sociedade civil. Já viu o conselho?
se prevê, né, uma presença paritária e deliberativa, né? Agora, o problema é que depois, na implementação, né, nem todos os conselhos tiveram poder deliberativo. Alguns foram mais consultivos, alguns foram deliberativos para algumas competências e para outras não, né? Eu diria que, assim, aqueles conselhos ligados aos sistemas de saúde, aos sistemas onde tem mais participação da sociedade civil, como é o caso, por exemplo, da saúde, eles são deliberativos. O Conselho Nacional de Saúde tem um poder de deliberação sobre as diretrizes do Ministério muito grande. Tanto é que, recentemente, agora no governo golpista, né, foi a primeira vez em 15 anos de existência que o Conselho Nacional de Saúde reprovou as contas do Ministério, né? E ele toma posições com muita clareza e tal. Outros conselhos são mais consultivos, né? Mas às vezes exercem muita influência por sua capacidade propositiva. Vou dar um exemplo que para mim é muito emblemático, que é o CONSE, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Ele é um conselho, por definição, de assessoramento da presidência e tal, mas ele tinha uma participação da sociedade civil tão qualificada que ele, de fato, deu as diretrizes para a Política Nacional de Segurança Alimentar dos governos Lula e Dilma. Ah, tá. São quantos conselhos e em que áreas? Olha, é difícil dizer o número de conselhos. Você, no plano nacional, eu creio que a gente tem a ordem de uns 50 conselhos. Olha só. Né? Inclusive em áreas do planejamento, fazenda não. Não, isso é uma debilidade ainda, né? Particularmente nas áreas econômicas e política econômica, a gente não conseguiu implementar os conselhos na forma prevista pela Constituição, com participação da sociedade civil, paritária, etc. E também na área de infraestrutura e serviços, é uma área muito resistente à implementação de conselhos. Então, por exemplo, nos governos Lula e Dilma, né, que a questão energética, principalmente a implantação das hidrelétricas, provocava grande mobilização da sociedade, etc. O Ministério das Minas e Energia não constituía, tinha muita resistência a constituir o Conselho na forma prevista na Constituição, né? Então... Aquela tentativa do Gilberto Carvalho de dar consistência aos conselhos, aquele projeto de lei que deu todo aquele carnaval, como é que foi a história? Então, aquilo foi uma tentativa que nós fizemos, na verdade, de construir porque você tem muitos instrumentos de participação que foram criados. Você tem os conselhos, foram ampliada a participação da sociedade civil, cresceu o número de conselhos nos governos Lula e Dilma. Você teve uma forte ampliação do número de conferências nacionais, incluindo 40 novos temas que não eram objeto de conferências. Você tem as ouvidorias, as audiências públicas, né, os mecanismos de participação digital e o que a gente chamava de mesas de diálogo e negociação. Então, qual era o desafio do decreto? Era construir uma arquitetura entre esses instrumentos, primeiro, definindo-os, cada um deles, as suas competências, né? E propondo formas de articulação entre eles. Por exemplo, como a gente poderia articular melhor o processo das conferências com os conselhos, né? E com as ouvidorias. Então, na verdade, aquele decreto, assim, ele era, na verdade, era uma tentativa de organizar aquilo que já existia, né? E só isso já provocou aquela polêmica enorme na sociedade. Por quê? Porque a elite brasileira, Nassif, despreza a participação popular. Mesmo sabendo que qualquer empresa moderna hoje, tem a participação do trabalhador é fundamental como instrumento de gestão. Isso. Mas a elite brasileira, naquilo que, né, no seu lado escravocrata, aí, que tem sido destacado muito pelo Gessé, né, Souza, ela despreza totalmente a participação popular e, no nível do conservadorismo político,
né, ataca a participação popular como se os mecanismos de participação popular fossem substituir a democracia representativa, enfim, todo aquele discurso. Uma dúvida aí. Muitas secretarias sociais ganharam status de ministério, mantendo a mesma estrutura, para poder negociar com aqueles ministérios mais musculosos, digamos assim. Uhum. Como é que se dava essa interação? Por exemplo, para pegar obras do Ministério de Minas e Energia ou de transportes, incorporar inclusão digital ou incorporar outros princípios aí de direitos sociais. Havia uma institucionalização ou dependia realmente do jogo de cintura de cada ministro? Olha, dependia mais do jogo de cintura de cada ministro, para ser bem sincero, né? Porque é isso, o professor Leonardo Witzer, né, que fez um estudo grande a respeito dos conselhos, etc., e justamente ele aponta isso, né, que nas áreas sociais a gente conseguiu institucionalizar muito, né, os conselhos, as conferências e tal, mas nas áreas de infraestrutura e serviços e na área econômica, isso dependia muito do jogo de cintura, da boa vontade de... Mas nós trabalhamos com a ideia, Nassif, no governo Dilma, de que a participação popular deveria ser método de governo, né? Era esse o que isso queria dizer? Que em todas as áreas isso deveriam ser incorporados, esses mecanismos, né? Agora, eu devo confessar a você, né, que foi dentro do governo que a gente teve mais dificuldade de que as pessoas assimilassem essa ideia de método de governo em algumas áreas. Em algumas áreas foi muito bem assimilado, outras não. Os conselhos não funcionavam no âmbito desses ministérios fortes, mas os ministros... Funcionavam pouco. Mas os ministros da área de direitos humanos, não havia instâncias lá em que eles podiam negociar com os ministérios maiores para implementar nas políticas maiores... Sim. Esses princípios? Sim, a gente fez tentativas através da Secretaria-Geral da Presidência, porque a Secretaria-Geral da Presidência era encarregada tanto da relação com a sociedade, como também dentro do governo de coordenar essa política de participação. Então, vou te dar um exemplo na área energética. Quando a gente começou a perceber que era preciso implementar esses mecanismos, a gente conseguiu fazer um encontro que acho que foi meio histórico, foi até lá no auditório do Palácio do Planalto, entre todos os movimentos sociais ligados à luta, né, ligados às questões de energia, né, e o corpo técnico do Ministério de Minas e Energia. Tá. E foi um diálogo difícil e tal, mas muito produtivo. Tanto é que ao final disso, a gente percebeu uma maior flexibilização no Ministério para incorporar um pouco desses princípios, né? Mas era tudo assim, muito por força e indução, digamos assim, nossa. Mas vamos pegar uma área social aí que era o Ministério da Educação. Quando começaram a haver aquelas distorções do FIES, você conversava aqui com os sindicatos de professores, eles já apontavam... E levou muito tempo para cair a ficha, só quando estourou a crise que caiu a ficha do governo. Quer dizer, nem na educação funcionava direito essa interlocução? Olha, na educação você tinha o Fórum Nacional de Educação, né, que era uma instância de interlocução com o Ministério. Que mobilizou gente para chuva. Que mobilizou bastante gente, que agora foi, no governo golpista, desativado, ou melhor dizendo, 14 entidades que eram as mais representativas da sociedade civil foram retiradas do fórum, tanto é que essas entidades organizaram agora um Fórum Nacional Popular de Educação, alternativo ao fórum, e inclusive a questão da conferência, né, também, que o Ministério tirou o poder do fórum de dirigir a conferência, né, chamou tudo para si. Então esse Fórum Alternativo Popular está convocando também uma conferência popular de educação, que está começando a se realizar nos municípios e tal. Mas respondendo a tua pergunta, né, eu acredito que esse é o tipo de exemplo de uma questão, né,
que provavelmente houve pouco diálogo sobre esse tema. Agora, isso não significa que o MEC não tinha mecanismos de diálogo para outras questões. Por exemplo, a Conferência Nacional de Educação tirou diretrizes muito importantes. A gente chegou a fazer 2 Conferências Nacionais de Educação nos períodos aí do governo Lula e Dilma. Com metas muito interessantes. Com metas muito interessantes, etc. Né? Agora, provavelmente nesse tema do FIES houve pouco diálogo. Né? Tá. Então, vamos supor que a gente vem o terremoto destrói um monte de coisa aí, acaba o pesadelo, você tem que começar de novo. Como que você remontaria as políticas? Quais aqueles problemas que surgiram, que não dava para mudar com o avião em voo? Como é que você faria novamente a reconstrução aí das políticas? Olha, Nassif, eu penso que a reconstrução ela vai acontecer sobretudo a partir do plano de governos locais. Ela vai começar aí, a reconstrução. Né? Hoje, está ficando cada vez mais claro, né, a importância nas políticas, inclusive nas políticas induzidas pelo governo federal, de se trabalhar a dimensão da territorialidade das políticas. Né? A gente acredita que é no território, né, que as políticas de fato acontecem e, portanto, é ali que elas podem melhor se articular. Né? Então, eu diria que, se for para começar a reconstruir, eu acho que seria assim, retomar, por exemplo, a prática dos orçamentos participativos, talvez reciclada, né? Já com experiências que já foram realizadas, onde não se discute apenas o orçamento, mas se discute o PPA, né? Onde se discute projeto de desenvolvimento, né? Desenvolvimento municipal, regional, né? Incluindo mecanismos de participação digital. Né? Então, eu penso que começaria, e eu acho que inclusive é no plano dos governos locais, onde a gente pode começar a experimentar melhor o que eu acho que está faltando, que são a implementação dos mecanismos de democracia direta, de plebiscitos, de referendos. Por exemplo, prefeitos começarem a consultar em forma de plebiscito e de referendo, né, sobre as grandes questões do município. Vamos pegar então eu começaria por aí. Tá. Vamos pegar um dos pontos aí de crítica, de dúvida aí da oposição a essas ideias. O aparelhamento. Como que se evita o aparelhamento desses conselhos? O aparelhamento? Eu acredito que se evita isso estabelecendo, em primeiro lugar, discutindo a representatividade da sociedade civil e do governo também, né? Que setores devem estar representados para discutir aquela política. Por exemplo, no Conselho Nacional de Juventude, a gente fez bastante essa discussão. Né? Quais seriam no Conselho Nacional de Cultura também, quais são os setores que têm a ver com uma política nacional de cultura, que tem que estar no Conselho representados, né? Para evitar que uma entidade se diga ela. Né? Ela tem que ter representatividade na questão da política que está sendo discutida. E eu diria também que uma coisa que asseguraria mais representatividade de conselhos seria que eles fossem eleitos, talvez, nas conferências nacionais. Em vez de serem principalmente a representação da sociedade civil, né? Que fosse eleito num processo das conferências nacionais, porque isso assegura, né, que Então, vamos pegar as conferências. Quer dizer, hoje, quando a gente pega a saúde é um partido à parte. Quer dizer, seja o governo que for, você tem uma continuidade. Exatamente. Aí. Uma resistência. A educação estava caminhando para isso. Eu fiz alguns programas que tinham as ONGs ligadas ao setor privado, os sindicatos, e havia quase um consenso em relação a esses pontos aí, né? Então você teve avanços aí para na assistência essa pactuação, também. na assistência social. Essa pactuação é central, né? Essa pactuação é fundamental, e por isso que esses chamados sistemas de políticas públicas e a sua institucionalização
é importante, porque assegura algum grau de institucionalidade. Por exemplo, o fato de o SUS ter como um dos seus pés do tripé, né, ser a participação e o controle social, né, os outros são a universalização e a descentralização. Isso é muito importante, porque assegura que, né, os municípios têm que criar os conselhos municipais de saúde, têm que fazer as conferências. Né, então, quando você fala na territorialidade, eu lembro que houve um ambicioso plano nacional de saneamento, com muito recurso colocado à disposição dos municípios, e os municípios não tinham, a maioria absoluta, não tinha a menor capacidade de montar um projeto. Eu estava lendo outro dia a história da Fundação de Saúde Pública, que foi fechada depois da Constituinte por conta do SUS aí, e que ela tinha esse papel. Essa maneira de você ligar as práticas, por exemplo, você pega um Fundeb, lá, você tem um conjunto de condicionalidades para liberar o recurso, mas o saneamento acho que é o ponto maior. E você não tem a capacidade aqui embaixo do município de implementar ou de montar projetos. Isso aí foi discutido para ver de que maneiras que se poderia estabelecer uma pedagogia melhor ou um assessoramento melhor aos municípios? Sim, a gente discutiu isso, né? Inclusive junto com aquele decreto da Política Nacional de Participação Social, a gente construiu uma coisa que era o Compromisso Nacional pela Participação Social. Então a gente reuniu lá por iniciativa do Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral, né, representantes dos estados responsáveis pelas políticas de participação social, e nós construímos uma espécie de um termo de compromisso, onde o município, né, e os estados adeririam a um conjunto de compromissos de criar conselhos, de formar e de qualificar as pessoas para participarem dos conselhos, de criar uma infraestrutura mínima para o funcionamento dos conselhos e tal. Mas, infelizmente, esse foi uma coisa que foi interrompida pelo golpe, né? Nós não conseguimos, houve alguns municípios que chegaram a aderir. Mas, presidente, tanto é que, por exemplo, o prefeito Fernando Haddad aqui em São Paulo, ele mandou um projeto de lei para a Câmara, acho que no último semestre do seu mandato, instituindo uma política e um sistema municipal de participação social. Mas a presidente Dilma, no período do restante do mandato dela, ela chegou a ser uma estimuladora desse movimento? Não? Olha, ela, digamos assim, ela tinha uma certa dificuldade, né, com relação a esse tema, por uma questão, né, acho que da sua formação, né, que tem muitos méritos, né, mas tem os seus limites, como todos nós e como todas as nossas formações. Mas ela, por exemplo, esteve presente numa boa parte das conferências nacionais, né? E então ela acabou se convencendo a assinar o decreto, né, instituindo a Política Nacional de Participação Social. Então eu creio que houve ao final uma assunção da parte dela de que esse era um princípio importante. Mas quando você falou dessa reconstrução, você incluiria também, digamos, conselhos de participação com as limitações que a gente sabe aí, claro. Mas na fazenda, planejamento. Eu acho que esse seria um passo fundamental, e nas áreas de infraestrutura e serviços, né? Quer dizer, pelo que você fala, por exemplo, em Minas e Energia, o Conselho não impediu nada, não definiu nada, mas o diálogo ajudou a ter mais flexibilidade para ver os limites que poderiam ser estendidos ali, né? Sim. Sim, o diálogo. Então, essa ideia das mesas de diálogo também são muito importantes. Às vezes você não consegue criar inicialmente um conselho, institucionalizar, mas você cria uma mesa de diálogo, né? Por exemplo, lá na Secretaria-Geral, o Feijó, né, sindicalista, que era responsável pela relação com essa questão das obras de infraestrutura, né? Ele chegou a criar alguns conselhos em canteiros de obras. Olha só. Né?
em canteiros de obras das hidrelétricas, né? Com representação da empreiteira, dos trabalhadores, né? Então, E foi uma experiência interessante. Me fala uma coisa, então você com a visão social e fazendo parte do governo. As críticas às hidrelétricas, porque as hidrelétricas, elas, as últimas principalmente, Belo Monte e outros, eles dão um conjunto de gastos e investimentos que fizeram para amenizar o impacto social. E tem muitas críticas dos ambientalistas e tudo, dos índios. Onde que está a verdade aí? Aí é difícil de dizer, né? Eu acho que tem uma discussão, né, que os ambientalistas fazem, etc., e que é a questão se essa é a melhor forma de resolver a questão energética, né? A opção, por exemplo, a discussão sobre outras opções, né, como energia eólica, Mas sem reservatório. enfim, outras, né? Então tem um âmbito da discussão que é esse. O outro âmbito da discussão é o problema dos impactos dessas obras, né, dessa engenharia, né, sobre as questões ambientais onde elas se implementavam e principalmente sobre as populações que ali viviam, né? E aí que eu acho que residia a maior dificuldade, né? Que muitas vezes... Os tais investimentos que as hidrelétricas diziam que faziam não eram eficazes? Não eram eficazes. Tá. Demorava para acontecer, Tá. né? Demorava para acontecer. Às vezes também às vezes o município não estava suficientemente, não tinha estrutura orçamentária tal para, por exemplo, criar as infraestrutura de serviços, por exemplo, escola, posto de saúde, porque você tinha uma ampliação de contingente populacional grande nessas regiões. E às vezes o município não estava capacitado para isso, então também tinha o problema, né, nos governos municipais, né? Tá. Agora, a gente tentou criar comissões de diálogo, tentou, né, fazer várias ações nesse sentido para, digamos, redução de danos, né? Tá, João. Bom, obrigado então por sua participação aqui na plataforma Brasilianas, que é uma iniciativa do jornal GGN em parceria com a PUC São Paulo.